Acho isso excelente. Em que direção está indo, Sr. Shelby? Eu sou minha própria revolução. Antes de falar sobre estratégia, poder ou controle, é preciso entender algo fundamental. Nem toda vantagem faz barulho. Algumas se constroem em silêncio, longe da pressa, das reações impulsivas e da necessidade constante de se provar. E é exatamente sobre essa força invisível, que poucos dominam e quase ninguém ensina, que essa jornada começa. Pilar 1, o silêncio como ponto de partida. Existe um tipo de força que não se anuncia, não levanta a voz, não disputa a atenção e não precisa ser validada, porque enquanto muitos acreditam que poder é presença constante, reação imediata e resposta rápida, existe uma vantagem que nasce exatamente do oposto: o silêncio. E Thomas Shelby nunca começou seus movimentos tentando controlar o ambiente externo. Ele começava controlando o próprio estado interno, porque entendia que quem domina a si mesmo cedo demais não precisa correr atrás de controle depois. E o silêncio, nesse contexto, não é a ausência de ação, mas a suspensão consciente do impulso. O espaço onde a mente deixa de reagir automaticamente e começa a observar com lucidez, algo que poucos suportam porque exige maturidade emocional, exige tolerar a incerteza sem buscar alívio imediato em palavras, justificativas ou explicações. E é exatamente aqui que a vantagem silenciosa começa, quando você não sente mais a necessidade de preencher o vazio com ruído para se sentir seguro. Pilar 2, o domínio sobre a reação. Então ele é o mais velho, você é o mais bruto, mas eu ouvi dizer que o chefe aqui é o Tommy. Eu acho que é você. Você está me olhando de cima a baixo como se eu fosse uma vagabunda. Eu quero saber o que você quer. A maioria das pessoas vive em estado de resposta contínua. Algo acontece e elas reagem, alguém provoca e elas devolvem, uma pressão surge e elas se apressam. Mas Shelby entendia que toda reação automática é uma entrega de poder, porque quem reage primeiro raramente age melhor. E quem age sob pressão costuma cometer erros que poderiam ser evitados com alguns segundos de silêncio consciente. E dominar a reação não significa reprimir emoções, mas impedir que elas assumam o controle do próximo movimento, porque existe um intervalo quase invisível entre o estímulo e a resposta. E nesse intervalo mora a verdadeira vantagem, já que é ali que você decide se será conduzido pelas circunstâncias ou se irá conduzi-las. E o silêncio alonga esse intervalo, criando espaço para a clareza, algo que poucos treinam, porque poucos suportam a sensação de não reagir imediatamente. Reagir menos não te torna lento, te torna seletivo. Porque quando você não responde a tudo, passa a responder apenas ao que realmente importa. E Shelby sabia que muitas provocações existem apenas para roubar foco, desviar energia e forçar erros. Então, ao dominar a própria reação, você quebra o ritmo do outro e preserva o seu, criando uma vantagem invisível, onde você não está tentando vencer no impulso, mas no posicionamento, entendendo que toda reação evitada é uma decisão preservada para o momento certo. Pilar 3. A observação como inteligência estratégica. Enquanto muitos falam para se sentirem seguros, Shelby observava para compreender, porque sabia que as pessoas revelam mais quando acreditam estar no controle da conversa. E o silêncio desloca o centro de poder, já que quem fala demais se expõe e quem observa demais coleta. E observar não é passividade, é leitura fina de padrões, intenções, excessos e fragilidades. E a vantagem silenciosa se fortalece quando você aprende a enxergar o que os outros não percebem sobre si mesmos. Algo impossível quando se está ocupado demais, tentando se posicionar,
pois o silêncio cria distância emocional, e essa distância permite enxergar o tabuleiro inteiro, não apenas a próxima jogada. Com o tempo, o silêncio treina o olhar, e você começa a perceber não apenas o que é dito, mas o que é evitado, o que é exagerado e o que é repetido demais, porque as pessoas revelam suas intenções mais pelo comportamento do que pelas palavras. E Shelby usava essa leitura constante para antecipar movimentos sem precisar confrontar ninguém, já que observar em silêncio permite entender o jogo antes de se comprometer com qualquer jogada, algo impossível para quem fala demais, cedo demais. Pilar 4, a autoridade que não precisa se impor. A autoridade real não vem do volume da voz, vem da coerência entre postura, tempo e decisão, e Shelby não precisava se impor porque sua presença carregava peso, já que ele falava pouco e agia com precisão. E quando você fala menos, suas palavras passam a valer mais. Quando age apenas quando é necessário, cada movimento ganha significado. E a vantagem silenciosa constrói uma autoridade que não depende de reconhecimento externo. Ela é sentida antes de ser compreendida, porque as pessoas não sabem explicar exatamente por que respeitam alguém assim. Elas apenas sentem, e isso não se constrói com discursos, mas com silêncio, consistência e autocontrole ao longo do tempo. Quando você sustenta o silêncio com consistência, algo muda na forma como os outros se comportam ao seu redor, porque eles passam a medir palavras, ajustar posturas e observar reações que não veem. E essa ausência de resposta cria respeito, não medo. Já que a autoridade silenciosa não oprime, ela estabiliza. E Shelby carregava esse tipo de presença porque nunca precisava reafirmar quem era. Suas ações anteriores já tinham feito isso por ele. Pilar 5. O controle emocional como base do poder. Não existe poder real sem controle emocional. Existe apenas impulsividade bem disfarçada, e Shelby entendia que emoções não organizadas tornam qualquer estratégia frágil, porque a raiva gera decisões apressadas, a ansiedade gera exposição desnecessária e a euforia gera descuido. E o silêncio funciona como um regulador interno que desacelera a emoção antes que ela se transforme em ação, pois a vantagem silenciosa não elimina sentimentos, ela os organiza, impedindo que emoções momentâneas criem consequências permanentes. E esse é um dos pontos mais ignorados por quem busca poder, já que não se trata de dominar os outros, mas de não ser dominado por si mesmo. Ao não reagir imediatamente, você dá tempo para que a emoção perca intensidade, e quando ela perde intensidade, perde também o poder de comandar suas decisões. E Shelby entendia que emoções são passageiras, mas consequências permanecem. Por isso, ele nunca permitia que um estado emocional temporário definisse um movimento permanente, usando o silêncio como um filtro que separa o que é sentimento do que é estratégia. Pilar 6. A paciência como forma elevada de inteligência. Vivemos em um tempo que confunde rapidez com inteligência, onde responder rápido virou sinal de competência. Mas Shelby operava em outra lógica, porque sabia esperar e entendia que esperar não era perder tempo, mas acumular vantagem, já que a paciência silenciosa permite que os outros se precipitem e cometam erros sem que você precise provocá-los. Enquanto muitos queimam energia tentando antecipar tudo, o homem silencioso permite que os acontecimentos se revelem naturalmente, compreendendo que a vantagem não está em forçar o tempo, mas em agir quando a situação já amadureceu, algo que poucos conseguem porque poucos toleram não controlar tudo imediatamente. A paciência silenciosa também funciona como teste,
Porque enquanto você espera, observa quem se controla e quem se revela, quem sustenta a própria postura e quem se precipita, e Shelby sabia que o tempo expõe aquilo que a pressa tenta esconder. Então, ao não forçar decisões, ele deixava que a própria realidade entregasse informações valiosas, compreendendo que esperar não é passividade, é inteligência aplicada ao tempo certo. Pilar 7. O momento exato de agir. O silêncio não é o fim do processo, é a preparação. E Shelby não era inerte, era preciso, porque quando agia, já havia observado, calculado, entendido pessoas, cenários e riscos. E por isso, seus movimentos pareciam definitivos, já que a vantagem silenciosa culmina na capacidade de agir pouco, mas agir certo. Pois quem fala demais precisa corrigir o que disse, quem age demais precisa consertar o que fez. Mas quem espera e escolhe raramente precisa remendar, entendendo que o momento certo não é o mais rápido, é o mais lúcido. Quando o momento chega, não há dúvida, porque tudo já foi pensado antes. E Shelby agia com uma convicção que parecia confiança excessiva para quem não viu o processo silencioso por trás. Mas, na verdade, era clareza acumulada. E é isso que torna a ação eficaz. Não a intensidade, mas a certeza, pois agir no momento certo reduz resistência, diminui erros e maximiza impacto. Pilar 7. A economia invisível de energia e foco. Cada reação desnecessária consome energia e cada explicação inútil drena foco. E Shelby economizava ambos, pois não se envolvia em disputas que não levavam a lugar algum, nem gastava tempo tentando convencer quem não importava. E o silêncio protege recursos internos como atenção, clareza e energia emocional, permitindo que tudo isso seja direcionado ao que realmente importa. Enquanto outros se esgotam tentando provar algo, você se preserva, e quem se preserva dura mais. Ao longo do tempo, você percebe que não se envolver em tudo gera um efeito acumulativo, porque enquanto outros se desgastam emocionalmente em conflitos desnecessários, você mantém foco, energia e clareza mental. E Shelby valorizava isso porque entendia que desgaste constante enfraquece decisões futuras, enquanto economia interna fortalece a capacidade de agir quando realmente importa. Pilar 8. O impacto psicológico do silêncio. O silêncio não afeta apenas quem o pratica, ele afeta quem está ao redor, porque quando você não reage como esperado, cria desconforto. Quando não se explica, cria dúvida, e quando não se expõe, cria projeção. E Shelby usava isso intuitivamente, pois as pessoas projetavam nele o que não conseguiam ler, já que o silêncio obriga o outro a preencher as lacunas, muitas vezes com medo, criando uma vantagem psicológica poderosa onde você não precisa atacar, porque o outro se desestabiliza sozinho. O silêncio também cria assimetria psicológica, porque quem fala mais, revela mais, e quem se cala mantém margem de manobra. E Shelby usava isso para manter vantagem sem confronto direto, já que o outro nunca sabe exatamente o que você pensa, o que pretende ou quando vai agir, e essa incerteza gera cautela, algo extremamente poderoso em qualquer jogo de influência. Pilar 9. O silêncio como identidade. Por fim, a vantagem silenciosa não é uma técnica pontual, é uma identidade. Não se trata de ficar quieto quando convém, mas de construir uma postura onde o silêncio é natural, não forçado, e Shelby não fazia esforço para parecer calmo. Ele era, e quando o silêncio se torna parte de quem você é, ele deixa de ser estratégia e passa a ser presença. Uma presença que muda a forma como o mundo reage a você, sem que você precise pedir espaço. Com o tempo, o silêncio deixa de ser esforço e se torna natural,
porque você já não sente necessidade de reagir para se afirmar. E Shelby operava nesse nível, onde o autocontrole não era uma técnica aplicada, mas um reflexo da própria identidade. E quando isso acontece, o silêncio passa a comunicar mais do que qualquer discurso, transmitindo segurança, clareza e domínio interno sem uma única palavra. Com o tempo, o silêncio deixa de ser apenas uma escolha estratégica e passa a se tornar identidade. Ele molda a forma como você é percebido, mas principalmente a forma como você se percebe. Quem fala demais se espalha. Quem explica demais se fragiliza. Quem reage a tudo entrega o controle da própria energia. O silêncio, ao contrário, concentra. Ele cria densidade. Ele faz com que cada palavra dita carregue peso, intenção e consequência. Quando o silêncio vira identidade, você não precisa anunciar suas intenções, nem justificar seus movimentos, nem provar sua capacidade. As pessoas passam a sentir sua presença antes mesmo de você se posicionar. Não é medo que elas sentem, é respeito. Respeito nasce quando alguém demonstra que não depende de validação externa para existir, decidir ou avançar. Esse tipo de silêncio também protege. Ele impede que suas fraquezas sejam expostas prematuramente, que seus planos sejam sabotados antes de amadurecer, que suas emoções sejam usadas contra você. É um silêncio que observa mais do que fala, que escuta mais do que reage, que entende o ambiente antes de se mover. Quem constrói essa identidade aprende que nem toda verdade precisa ser dita, nem toda vitória precisa ser comemorada, nem todo conflito precisa ser enfrentado. No fundo, o silêncio como identidade é uma forma de soberania pessoal. É quando você entende que não precisa ocupar todos os espaços para ser relevante, nem levantar a voz para ser ouvido. Sua postura, suas decisões e sua constância falam por você. E quando finalmente escolhe falar, o ambiente muda, porque todos sabem, quem permanece em silêncio por tanto tempo só rompe esse silêncio quando realmente importa. Agora, vamos juntar todos esses pilares para chegar a um meio prático na vida cotidiana. Agora é a melhor parte antes de encerrar o conteúdo. Quando você olha para todos esses pilares juntos, percebe que a vantagem silenciosa não é um comportamento isolado. É uma forma de existir no mundo, porque o silêncio como ponto de partida te ensina a começar o dia sem entregar sua mente ao caos. O domínio sobre a reação impede que qualquer estímulo externo dite seus movimentos. A observação constante te permite enxergar além do óbvio, enquanto outros ainda estão presos à superfície. Essas combinações constroem uma autoridade que não precisa se impor, apenas se sustentar, porque o controle emocional organiza o que poderia se transformar em erro. A paciência transforma o tempo em aliado e não em inimigo. E o momento exato de agir surge naturalmente quando tudo já foi compreendido. Enquanto a economia de energia preserva sua clareza para o que realmente importa, o impacto psicológico do silêncio cria respeito sem confronto, e quando tudo isso se integra, o silêncio deixa de ser técnica e passa a ser identidade, algo que se manifesta na forma como você anda, fala, decide e reage, ou melhor, na forma como escolhe não reagir. E na vida prática, isso significa não entrar em discussões que não constroem nada, não explicar seus planos para quem não caminha com você, não agir no impulso só para aliviar a ansiedade. Significa acordar mais consciente, atravessar o dia mais centrado e dormir com a sensação de que você não foi levado pelas circunstâncias, mas atravessou elas com presença. Porque aplicar essa vantagem silenciosa não te afasta do mundo, te posiciona acima do ruído dele, e quanto mais você pratica isso,
mais percebe que não precisa vencer todas as batalhas, apenas as que realmente importam, e que o verdadeiro poder não está em ser visto o tempo todo, mas em saber exatamente quando aparecer, quando agir e quando permanecer em silêncio. Enquanto o mundo corre tentando se afirmar, você avança com clareza, consistência e controle, construindo resultados que não dependem de aplausos imediatos, mas de decisões bem escolhidas. E é assim que esses pilares deixam de ser conceitos e se tornam prática diária, moldando não apenas o que você faz, mas quem você se torna ao longo do tempo. A observar quando todos falam e a agir apenas quando há clareza, deixa de viver à mercê das circunstâncias e passa a caminhar com direção própria. E esse é o ponto onde o silêncio deixa de ser defesa e se torna identidade, algo que se manifesta na forma como você se posiciona, como escolhe suas batalhas e como atravessa os dias sem se perder emocionalmente. E talvez essa seja a maior lição dessa jornada. Você não precisa estar presente em tudo para ser relevante. Não precisa responder a todos para ser respeitado e não precisa se explicar para existir. Porque a verdadeira força está em construir uma base interna tão sólida que o mundo externo já não dita seus movimentos. E ao encerrar essa série, o que fica não é uma promessa de transformação instantânea, mas um convite silencioso à prática diária, à escolha consciente de começar cada dia com clareza, atravessar cada desafio com controle e agir apenas quando o impacto for inevitável. Henry Ford dizia que aquele que controla a própria mente controla o próprio destino. E essa frase resume tudo o que foi construído ao longo dessa jornada, porque a verdadeira vantagem nunca esteve em fazer barulho, mas em sustentar clareza, disciplina e direção quando ninguém está olhando. E se essa reflexão fez sentido para você, se em algum momento te ajudou a enxergar o silêncio como força e não como ausência, deixe sua curtida. Ela ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir isso no momento certo. Obrigado por acompanhar até aqui e nos vemos no próximo conteúdo.